Olá pessoal, tudo bem? Eu, Bruno Calegari, chegando aqui mais um episódio do nosso Habita Ranking, esse podcast que fala sobre condomínios, né? E que sempre, todas as semanas, nós temos aqui convidados especiais para debater os mais diversos assuntos voltados a condomínios. E hoje eu estou recebendo aqui o Tony Lincoln, da Max Elevadores. Tony, muito obrigado pela sua presença. Bem-vindo aqui ao Habita Ranking, viu? Opa, eu que agradeço, a Max Elevadores que agradece essa oportunidade de estar aqui esclarecendo, né, muitas dúvidas sobre elevadores e muitos outros assuntos. Tá certo. A Giovana Alexandria Síndica. Giovana, tu é jovem, menina. Tão jovem assim, já tá se envolvendo com sindicatura. Bem-vinda. Muito obrigada, Bruno. Pois é, hoje estou com 22 anos e estou indo para quase 2 anos sendo síndica. Olha só, você começou com praticamente 20 anos de idade. Sim. Que bacana, vamos conhecer um pouquinho da sua história. E o Draco Esley, que ele é técnico da Tecnoinseto, né? Ou seja, é técnico, o cara é engenheiro, o cara entende do assunto para acabar com as pragas de uma vez por todas, né? Draco, obrigado pela sua presença. Obrigado a vocês, obrigado pelo convite. A gente agradece aí e deseja sucesso ao programa também. Estamos aí para somar no que for preciso. Que bacana, Draco, obrigado. Bom, vamos lá. Ô, Giovana, vou começar contigo, porque, assim, muito curiosa essa tua apresentação aqui, porque você é muito jovem, né? Rapidamente aí, o porquê tão jovem, assim, se interessando por sindicatura? Foi de livre e espontânea vontade ou foi de livre e espontânea pressão? Não, a minha mãe, ela foi síndica quando eu tinha meus 16 anos e me apaixonei pela área condominial. Que legal. Comprei o meu primeiro imóvel e o mercado em Londrina são diversos síndicos profissionais. Fiz a avaliação, pesquisei e falei, cara, acho que eu vou encarar. E foi quando eu me candidatei, conversei com os moradores e ganhei, e foi a melhor escolha da minha vida. Olha só, que bacana. E é muitos problemas para resolver, né? Bastante. O condomínio hoje que eu administro tem 448 unidades, ou seja, umas 1.300 pessoas. Então... Bastante, gente. Ô Draco, e a empresa que vocês têm, a Tecnoinseto, ela já está há quanto tempo aí no mercado? Então tá, a empresa vai fazer agora 20 anos, né? 20 anos de mercado, 20 anos que a gente brinca assim, mata barata e mata rato, né? Mas o controle de pragas é um novo conceito. Antes a gente tinha esse negócio de detetização, né? Então tem muita gente ainda que tem uma concepção que vai aplicar um produto, todo mundo tem que sair correndo, as baratas vão voar. Mas hoje existem produtos extremamente inteligentes, modernos, né? Produtos menos agressivos, menos tóxicos, que ajudam muito essa vida, me perdoe, essa vida cotidiana aí do condomínio, né? Então, é um trabalho essencial e que cada dia mais ele se especializa, né? Nós temos produtos extremamente inteligentes aí e que trazem benefício, trazem comodidade e bem-estar para todos os condomínios. Muito bem. A Max Elevadores também, claro, marcando presença, condomínio vertical aí tem que ter elevador, né? Não dá para ficar subindo escada, né, Tony? Ninguém quer, né? Quando dá algum problema que precisa ficar um dia mais ou menos parado, aí o povo já reclama. Principalmente aqueles elevadores que só tem aqueles condomínios que só tem um elevador. Um elevador. Né? Aí o pessoal vê que o elevador é um item essencial. É muito importante para o condomínio. Então, mas a Max, né, nós trabalhamos aí já quase 19 anos, estamos no mercado, e a gente mantém aí um almoxarifado bem amplo para quando precisar de alguma peça necessário trocar, a gente tem ali para não manter esse elevador parado, mas sim funcionando. Muito bem. E olha, nós vamos falar aqui hoje um tema bastante interessante, né? Quando o condomínio pragas, elevadores e a pressão sobre o síndico, né? Que pode acontecer. Pegando o gancho da pressão sobre o síndico. Giovana, já viveu situação assim dos moradores te pressionarem ali por algum problema? Enfim, eu não sei qual é as características do seu condomínio, né? Tem elevador? Sim, 10 elevadores. Bom, muito bem. Já aconteceu de parar o elevador e os problema e os moradores te ligando, falou, tem que resolver, tô preso aqui no elevador, e aí?
Sim, porém a pressão dos moradores, ela é importante, ela é legítima, e o síndico precisa equilibrar a urgência e a pressão dos moradores. Contratar uma empresa séria para prestar o serviço no condomínio, que agregue e que não seja um desperdício. E já tive várias pressões, a questão da SEMA que teve aqui em Londrina, morador preso dentro do elevador. O que eu, síndica, geralmente eu faço? Eu vou até o elevador, eu tranquilizo os condôminos, ligo para a empresa de elevadores e fico lá enquanto não abrir a porta. Porque é uma forma de consolar o morador que está preso, né? Muito bem. Ô, Dreico, quando o condomínio chama dedetização, ou palavrinha difícil essa, normalmente ele já perdeu o controle da situação ou ainda está meio que no começo ali? Sim, já perdeu aí, né? Ocorre algumas situações assim, né, também emergenciais. Por menos uma vez, um urubu caiu dentro da caixa d'água. Nossa! Caiu lá e acabou morrendo, né? E aí... trancaram um dos técnicos nossos, não deixaram ele ir embora até que a gente fizesse a retirada e a higienização da caixa d'água, né? Mas já aconteceu algumas situações mais ou menos atípicas. Outras situações emergenciais que os condomínios nos chamam é quando tem, às vezes, um marimbondo, né? Quando tem ali alguma situação agora que está correndo cada vez mais, que são os problemas com escorpiões. Então, essas são as ocorrências emergenciais. Mas o ideal, né? Então, os síndicos já sabem disso, o ideal é já ter uma empresa regulamentada que vá dentro de um determinado prazo, né? Cumpra esses prazos. Seria bom que os prédios, né? Os condomínios já tivessem um determinado contrato com uma empresa para realmente evitar essa situação que você pontuou de termos aí uma infestação, algumas situações atípicas. Mas elas ocorrem, a gente está sempre à disposição para ajudar em todas elas, mas o ideal é fazer um trabalho periódico, constante, que aí o condomínio vai ficar mais tranquilo e respaldado. E aproveitando o que ele está falando aqui, né, já teve caso do elevador parar por causa de pragas. Tá? A gente chegar lá e ver um rato no equipamento lá que fez travar o equipamento por causa que o rato enroscou no cabo lá, roeu o fio aderido lá, né? E aí parou o equipamento. Parou o equipamento, né? Chegar lá e pegar o rato morto lá travando o elevador. Meu Deus. Mas isso normalmente só ocorre nos condomínios onde às vezes não tem um controle de pragas. Qual que é o período ideal assim para fazer uma dedetização no condomínio? A cada quanto tempo é necessário ter essa manutenção, né? Essa manutenção da dedetização. Então é assim, isso é algo que a Tecnoinseto tem enfatizado com os síndicos, é isso que a gente tem procurado trazer de inovação. É assim, o controle de pragas, o ideal seria que fosse mensal. Quer dizer que todo mês a gente vai lá passar veneno? Não, não é isso. É fazer um trabalho de prevenção, principalmente no controle de roedores. Não existe controle de roedores a cada 6 meses, a cada 4 meses. É um trabalho contínuo e mensal. Mas é assim, ó, aqueles produtos que a gente passa para matar barata, em média, eles duram 90 dias. Mas, de repente, em fatores como a limpeza, sol, chuvas extremamente fortes, como a gente tem nesses nossos períodos de agora, né, os produtos acabam se diluindo e aí a gente vai perdendo eficácia. Então, a gente tem entregado hoje um trabalho em que a nossa equipe passa todo mês. O valor não é muito diferente do que uma visita a cada 4 meses, a cada 6 meses. Então, a nossa equipe vai todo mês e gera essas prevenções. Mas existe uma RDC, chama RDC 622, que faz a regulamentação disso. Então, quando a empresa é especializada e tem conhecimento, ela vai ajudar o síndico, vai orientar o síndico, vai passar todas as informações dos períodos, dos prazos e as formas corretas de fazer todos os tratamentos. Certo. E o morador ali, no apartamento, a cada quanto tempo também é ideal você ter esse cuidado? Porque, por exemplo, no meu apartamento,
constantemente aparecem aquelas formiguinhas. As doceiras ali. Nossa, você não pode ganhar um grão um grãozinho de arroz no chão que brota e eu não sei de onde é que vem, né? Mas enfim, a cada quanto tempo é ideal também estar fazendo essa dedetização periódica ali no apartamento, no imóvel? Então é assim, eu costumo dizer o seguinte, se a pessoa é extremamente rigorosa, é bom não deixar a cada... num prazo aí de 3 meses. Se é um local mais tranquilo, dentro de um prazo aí de 4 meses, 5 meses, é um prazo bom para estar realizando dentro do seu apartamento uma detetização. Certo. Tá? No caso aí, por exemplo, dessas formiguinhas que você citou, elas devem ter algum janinho num piso, numa prateleira, numa despensa. Deve ter algum foco delas, que é isso que acontece. Quando você deixa ali um restinho de bolo, um restinho de pão, algum doce, elas começam a aproximar ali, tá bom? Exato. Mas num prazo aí, né? Então, para os moradores, para os condôminos, num prazo, gente, aí de cada 4 meses, 5 meses, faz uma detetização. Isso vai trazer benefício, vai trazer bem-estar, né? Mesmo as formigas, tá, gente? As formigas são transmissoras de doença. Então tem que estar atento a esses detalhezinhos aí. Muito bem. Ô Tony, o elevador também ele precisa de manutenção, né? A gente sabe que elevador, inclusive, é o veículo de transporte mais seguro, né? Hoje do mundo, né? E as pessoas têm aquela impressão de que, por exemplo, quando o elevador trava, meu Deus, é que deu problema. Mas, na verdade, muito pelo contrário, né? Se ele travar é porque, de fato, o sistema de segurança dele está funcionando perfeitamente, né? Porque a intenção não é que o elevador desabe, que ele, enfim... essa manutenção precisa ser feita também periodicamente? Há quanto tempo? Como é que vocês trabalham? Então, a manutenção preventiva, né? Ela é feita todo mês. Todo mês o técnico vai lá no condomínio e faz a manutenção do elevador. Ele verifica várias coisas. Como você falou, a parte de segurança é essencial, né? Ele travou o elevador, é porque algum dispositivo de segurança, uma porta, que a porta tem que ser todas travadas. Se o sistema entender que uma porta está falhando, o sistema vai parar. Uma coisa que dá muito também é que o elevador ele tem vários como dispositivos de segurança. Os usuários, eles têm que andar no elevador tranquilo, né? Não pular dentro do elevador. Muitas vezes a gente vai atender chamada, porque principalmente crianças ou jovens, né, que estão lá e começa a brincar dentro do elevador. E esse é o momento que o elevador para, porque ele trava um dispositivo de segurança. E muitas vezes quando o técnico vai lá, é esse dispositivo que está travado, né? Ele destravou, que ele manda uma mensagem para o sistema que alguma coisa aconteceu ali e rompeu a segurança. Então, a manutenção preventiva ela é essencial para verificar tudo isso. Então, o técnico de manutenção, a gente preza muito isso também, a Max Elevadores, que a manutenção preventiva bem feita é onde elimina muitos casos de paralisação do elevador. Então, a gente preza muito isso. O técnico da preventiva vai lá fazer manutenção, olha todos os dispositivos, portas, comando elétrico e outros dispositivos, e faz a manutenção, como também cabo, verificar cabo de aço, porque um cabo de aço, muitas pessoas têm medo, né? Falam, cabo de aço vai arrebentar e vai morrer, vai cair. Tudo. Mas a maioria das vezes que aconteceu aqui, principalmente aqui em Londrina, caiu o elevador. Não é que caiu, é que foram ver, o elevador era para 8 pessoas, tinha 18. Então, não que ele arrebentou o cabo, ele não conseguiu parar no andar. E ele desceu, né, o freio não conseguiu segurar a gabine e ele desceu até o último andar. Os cabos são verificados todos os meses, o técnico olha, porque o cabo de aço, ele não arrebenta de um dia para a noite. Tá? O cabo é verificado, ele começa a dar sinais. Então, os moradores, né, moradores de condomínios, fique tranquilo, porque o elevador, como já falou que é o transporte mais seguro do mundo, realmente ele é mesmo, tá? E você falando de cabo, não tem só um cabo, né? Não tem só um cabo. Cada elevador tem no mínimo o quê? 3? No mínimo 3. 3 cabos, E hoje tem os elevadores mais novos que não é nem cabo de aço mais, são cintas, tá? Que é monitorada também por um dispositivo que, se caso acontecer algum desgaste, alguma coisa assim, esse dispositivo trava o elevador, mas é totalmente seguro. Até existe também um outro dispositivo que se chama regulador de velocidade, que ele é ajustado para aquele elevador. Cada elevador tem a sua velocidade, que ele é construída conforme o pedido do cliente. Eu quero determinada velocidade.
Então, esse dispositivo que se chama regulador de velocidade, ele é ajustado para aquele elevador. Certo. Então, existe um freio de segurança. E é ligado, esse cabo, ele é um cabo de aço passado nesse dispositivo de segurança, e quando ele passa a gabine, nesse caso, vem arrebentar os cabos de aço e a gabine vai descer em queda livre, esse regulador de velocidade, ele reconhece que o elevador está na velocidade que ele não foi ajustado, ele vai travar esse dispositivo, e onde tem duas cunhas que correm nas guias fixas no prédio, e essas cunhas ficam ali presas 3 milímetros da guia. Então, quando acontece isso acontecer, essas cunhas travam na guia, e trava e para a gabine. Então, é muito seguro, é um dispositivo que existe lá que não queremos e não pretendemos nunca usar. Mas se precisar, está à disposição. Está à disposição para resolver, para não ter o problema. Muito bem. Bom, nós vamos continuar esse nosso bate-papo depois do intervalo, tá bacana. O Dreyco já falou aqui da questão dessa manutenção da dedetização para ser realizada com frequência, né? O Tony falou aqui também da manutenção dos elevadores, dos cuidados. No próximo bloco eu vou querer saber da Giovana. Como que ela está administrando o condomínio dela? Será que os elevadores estão bem cuidados? Será que a dedetização está bem feita? A gente volta já. Depois do intervalo, você que nos acompanha pela TV Tarobá, afiliada da Band, a Bita Ranking volta já. Conheça a BR Condos Campo Grande Centro, sua parceira de confiança para uma administração de condomínio eficiente. Nossa tecnologia própria garante transparência e recursos únicos para uma gestão completa. Venha para a BR Condos. Problemas com pragas e insetos? Chame a Dedetizadora MS, empresa especializada em dedetização, desculpinização, desratização e limpeza de caixa d'água. Pare de sofrer e entre em contato agora mesmo. Dedetizadora MS. Se o seu elevador está precisando de atenção, a THF Elevadores é a solução. Somos a maior empresa multimarcas do estado, referência em manutenção e reparo de elevadores e escadas rolantes. Oferecemos a maior estrutura técnica e operacional, garantindo segurança e tranquilidade para nossos clientes. Também atuamos com modernização e venda de elevadores e plataformas de acessibilidade. Estamos disponíveis 24 horas por dia, pronta para você. WhatsApp 99105-2818. Você busca segurança na hora de investir? Conheça a Dutra Consórcios. Com exclusividade no Consórcio União, entregamos desde 2019 soluções inteligentes para quem não abre mão da tranquilidade. Tradição em bons negócios, transparência em cada contrato e o suporte que você merece. Dutra Consórcios. Confiabilidade que gera resultados. Fale conosco agora. Muito bem, já estamos de volta no nosso Habita Ranking. Eu falei para você que era rapidinho esse intervalo, é só tempo de tomar uma água e a gente já voltar a falar de condomínios. Você que nos acompanha pela TV Tarobá, afiliada da Band, aqui em Londrina e toda a região, muito obrigado pela sua audiência, viu? Bom, eu falei no bloco anterior que eu queria saber da Giovana se estava em dia a dedetização e a manutenção dos elevadores, né, no condomínio dela. Afinal, nós falamos desses dois assuntos aqui no bloco anterior. E aí, Giovana, você tá com as revisões, as manutenções, tudo em dia, bonitinho? Tem problema lá com rato, pernilongo, mosquito, gato, papagaio, periquito ou não? Eu tive com abelhas e esgoto. Abelhas? Sério? Vamos lá. Pelo Código Civil, o síndico ele precisa fazer as manutenções preventivas. No meu caso, o condomínio que eu administro foi recém-entregue. Vai fazer 1 ano. Sim. Então, assim, para a gente ter uma garantia da construtora, precisa fazer a preventiva. E a preventiva sai mais barato do que a corretiva. Então, todos os meses, vai lá,
a empresa de elevadores, faz toda a manutenção preventiva, detetização, e o controle de pragas é essencial no meu condomínio, porque estamos na Zona Norte e é tudo rodeado de floresta, vamos assim dizer. A gente está ali no Lago Norte. Então precisa ter esse trabalho sério. Ô Dreyco, você acha que os síndicos talvez costumam não fazer essas dedetizações da forma como vocês orientam, pensando em economizar ali para tentar enxugar um pouquinho? Como que você analisa hoje, né, mediante, é claro, ao que vocês atendem no mercado? Então, a Giovana sabe mais um pouco, né, por experiência própria, um pouco que eu vou comentar aqui, mas é assim, o que ocorre é que às vezes há uma preocupação grande com o preço. Sim. E às vezes, normalmente, o preço também não condiz com a qualidade. Então, o que ocorre é assim, muitas empresas, às vezes, que prometem um determinado serviço, às vezes até fecham com o condomínio, mas não entregam lá no final o que realmente prometeram, né? Então, por exemplo, realmente com relação, por exemplo, à caixa d'água, né? Às vezes a própria empresa que faz a limpeza de caixa de gordura faz a limpeza de caixa d'água. Aí a mangueira que ele usa para fazer a caixa de gordura está próxima da limpeza da mangueira da caixa d'água. Então, uma das grandes preocupações que os síndicos têm que ter é na hora de contratar, né? Porque às vezes o serviço não é executado. Então, às vezes a bota que o cara usa para limpeza da caixa de gordura é a bota que o cara vai subir lá próximo da caixa d'água. Misericórdia. Então o cara fala, não, tá feito o serviço, tá feito, tá. Mas será que tem coliformes fecais e etc? Então, uma das questões importantes que eu sempre falo aos síndicos e até aos moradores, tem às vezes alguns tipos de economia que são extremamente prejudiciais ao condomínio, né? Então, às vezes esse cara que foi lá no mesmo dia, fez a limpeza de caixa de gordura e também fez a limpeza da caixa d'água, né? Se você for fazer um laudo de potabilidade da água, você vai ver lá que a água vai estar com coliformes fecais, né? A água pode estar limpa lá dentro do reservatório, mas a qualidade da água não é uma qualidade boa para os moradores. Então, é uma situação difícil até para vocês, Giovana, encontrar esse meio termo entre preço, qualidade e a execução do serviço, né? Porque alguns prestadores de serviço não são zelosos, não são cuidadosos e às vezes o que é muito barato gera um custo ruim em termos de qualidade, de saúde para o morador. Porque, por exemplo, é o que eu falo lá no treinamento para minhas equipes. Gente, vocês não mexem com caixa d'água. Vocês não fazem limpeza de caixa d'água. Vocês estão cuidando da água que as pessoas bebem, escovam os dentes, fazem o arroz delas lá. Então, vocês não estão indo lá para limpar. Vocês estão indo lá para ter uma higienização completa, num local bastante delicado e tem que ser feito um serviço especializado lá. É. E aí, Giovana, como conciliar isso, né? Pegando essa questão de... Claro, condomínio você vai ter que ter essas duas preocupações, né? Que é a questão de ter um serviço de qualidade, conciliando isso ao preço, né? É fácil ter essas duas alternativas na palma da mão? Não, porque o mercado em Londrina é pechinchar. Vai chegar uma empresa que vai perguntar qual que é o valor da empresa que está te atendendo. Você fala e a empresa vem, não, eu faço um valor melhor para você. Mas é aquilo que eu falo pro meu corpo administrativo. A minha gestão é pautada com a opinião deles também. Levo os orçamentos, a gente faz as reuniões e a gente começa a pesquisar. Hoje em Londrina é feedback. Então, assim, tem sim como conciliar, tem como vir um preço justo para os moradores e uma qualidade sensacional. Isso que ele falou sobre as caixas da água é uma grande preocupação, porque eu já vi dirigindo no trânsito empresas que estavam com 2 mangueiras. Então, assim, imagina o tanto de gente que está tomando uma água que não está com qualidade. E o síndico, o que o síndico está fazendo? Ele possui lá o laudo.
dessa água, dessa limpeza? Essa semana teve um caso, eu fui visitar uma cidade vizinha aqui, que é Ibiporã, ao lado aqui de Londrina, onde um síndico assumiu e ele falou, a gente tinha contrato nos últimos 2 anos com uma empresa. E aí ele falou assim, eu tô tomando conhecimento agora, mas as caixas estão todas limpas, mas eu vou te mostrar para você orçar. A hora que eu cheguei lá nas caixas, Giovana, as caixas da cisterna, as caixas inferiores, completamente sujas. Onde eu tenho a plena certeza que nos últimos 2 anos as caixas não foram limpas. E aí ele falou assim, só que nós não temos caixa d'água lá em cima, tem só cisternas. E aí é pressurizado por bomba. Eu falei, tem alguma coisa estranha aí, Tony, que não encaixa isso. Aí eu fui lá e mostrei para ele, falei, não, tá vendo esse cano vermelho aqui, é a saída da água do bombeiro. Então, aqui em cima, no prédio, tem uma caixa d'água, tem ou uma segunda caixa d'água. Então, esse é o trabalho difícil, às vezes, dos síndicos, em que tem empresas que prometem, não entregam. Às vezes, também é um trabalho muito difícil para os síndicos, porque ele tem que ter noção de elevador, às vezes, de caixa d'água, de detetização, de limpeza, de jardinagem e inúmeros outros setores, que não é fácil, né? Então, contar com empresas sérias, empresas que realmente se comprometem a fazer um serviço honesto, justo e caprichado, isso auxilia muito os síndicos nesse processo todo. Sem sombra de dúvidas. Ô, Tony, o que você acha que talvez os condomínios acabam negligenciando, vamos dizer assim, na questão desse cuidado e do zelo em relação aos elevadores? Hoje, né, no mercado, na manutenção do elevador, a gente somos muito transparentes, né, na parte de mostrar o funcionamento, explicar os funcionamentos, principalmente para o síndico, como é o funcionamento do elevador, né? Para que ele venha entender que a manutenção preventiva é uma coisa importante, que tem que ser feita no elevador mensalmente, né? Para que ele não venha entender que isso talvez não seja importante. Igual, por exemplo, a gente mostra, quando a gente vai fazer muitos serviços no elevador, a gente até tem um aplicativo que a gente registra tudo em foto, o que vai ser feito, o que foi feito durante aquele dia, né? O técnico foi lá fazer a manutenção, para que ele venha entender também o que a empresa está fazendo no elevador dele. Para que, a hora que nós precisamos chegar e mostrar o que está com problema, o que precisa ser resolvido, a grande maioria não resolve, tenta, né, qual é o custo, o que a gente precisamos gastar para a gente resolver esse problema, para não ter esse problema, né, para não ter esse transtorno para o prédio. E para ter o elevador ali funcionando. Então, como eu falei, os técnicos, toda vez que chegam no prédio, no condomínio, ele registra com foto, que ele chegou no condomínio, a hora que ele chegou e o que ele fez. Então, no momento que ele termina essa manutenção, o que ele registrou com foto, o que ele ajustou, o que ele deixou de ajustar, o síndico ele recebe lá no e-mail dele uma ordem de serviço, o que foi feito no elevador dele. Então, o que nós buscamos muito é atrair os nossos clientes, os síndicos, os responsáveis pelos condomínios, né? Que é o síndico, muitas vezes tem alguns zeladores também, que é braço direito lá do síndico, é mostrar o que foi feito e como está sendo feito. Para quando precisar, né? Para eles não ficarem em dúvida do que está sendo feito no elevador deles. E quando precisar mesmo de trocar alguma coisa, eles já estão cientes naquilo. Igual, por exemplo, cabo de aço. Quando a gente vê que há uma necessidade de trocar, que a gente não vai chegar no síndico e falar assim, amanhã tem que trocar esse cabo de aço. Não. A gente programa isso, fala, daqui 8 meses, daqui 1 ano, a gente vai ter necessidade de trocar esse cabo de aço, essa polia da máquina, do motor. E então, quando chega a época disso, ele já está ciente, até mesmo ele já passou para o pessoal do conselho, para que não saia uma coisa assim de surpresa, né? Lógico, tem peças que não tem como a gente olhar para uma placa eletrônica e a gente faz a manutenção, limpeza, tudo, mas falar que aquela placa eletrônica vai dar problema amanhã, né? Sim. Igual a televisão, você olhar para uma televisão tua perfeita, igual aqui, né? E falar, ela vai pifar amanhã. Não tem jeito de a gente identificar isso. Mas a manutenção preventiva, e tanto igual a Giovana, né? Falou que a corretiva é o alvo que a gente busca de eliminar na parte de manutenção preventiva, porque na manutenção preventiva a gente elimina
muitas manutenção corretivas. E durabilidade das peças, porque uma manutenção preventiva em limpeza, em ajuste, desgasta menos o equipamento. Muito bem, nós estamos chegando ao fim desse nosso bate-papo que passou rápido Acabou demais. já? Né? Você viu? Passou rápido. Nós vamos ter que marcar mais vezes aqui para vocês retornarem e a gente continuar falando, porque são assuntos extremamente importantes, né? Quando a gente fala nessa questão de condomínios, né? De moradias, de pessoas, e aí você tem N fatores, né, que precisam estar em dia. E hoje abordando especificamente, falando de elevadores, falando aqui de dedetização, né, e também, claro, como que o síndico precisa estar olhando para isso, né, e evitar dor de cabeça. Então, Tony, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente hoje, viu? Oi, nós que agradecemos a Max Elevadores, o Roberto, que é o proprietário, não pôde estar aqui hoje porque ele tinha outro compromisso, mas ele desde já agradeceu a oportunidade. E quando precisar, tamo aí. É só chamar. Só chamar. Tá certo. Giovana, muito obrigado, viu, pela sua participação, pela sua história, e espero que você possa incentivar tantos outros jovens aí também a entrar nesse mundo da sindicatura, né, com essa força de vontade, com a garra da juventude também. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui hoje com vocês. Draco, obrigado pela sua participação também, viu? Valeu. Obrigado vocês. E quem precisar, né? Seja escorpião, pombos, caixa d'água, roedores. A gente está para auxiliar todo mundo aí nesse processo, né? Do cuidado e do controle de pragas aí. Obrigado, viu, pelo convite. Valeu. Você que está nos assistindo, olha, um beijo no seu coração. Obrigado pela sua audiência. TV Tarobá, afiliada da Band. Você que também pode nos acompanhar aí o programa inteiro pelo nosso canal no YouTube, Habita Ranking, e também pelo nosso Instagram. Fique com Deus, um grande abraço e até o nosso próximo episódio.